Olá, meu nome é Davi Mineiro Pacheco Rebouças e junto com meus colegas Guilherme Costa e Manuel Alves Barbosa Neto apresentaremos o projeto Sustentabilidade em Dados. Esse projeto foi criado para facilitar a análise de dados ambientais como temperatura, umidade, qualidade do ar e outros indicadores importantes. Nosso objetivo foi desenvolver uma ferramenta simples, mas poderosa para ajudar estudantes, pesquisadores e profissionais a interpretarem essas informações. Optamos por usar o Python porque é uma linguagem versátil e amplamente utilizada para análise de dados. Além disso, a biblioteca Tkinter nos permitiu criar uma interface gráfica fácil de usar, sem a necessidade de APIs ou banco de dados. Isso torna o programa acessível para qualquer usuário, mesmo sem exigência avançada em tecnologia. Olá, me chamo Guilherme e hoje vou explicar a funcionalidade do nosso programa. Ele funciona carregando arquivos CSV que contêm dados ambientais. Após carregar os dados, ele realiza a análise e apresenta os resultados por meio de gráficos interativos. A primeira funcionalidade permite carregar um arquivo CSV. Quando clicamos no botão Carregar dados, ele abre uma janela para selecionar o arquivo. Os dados carregados são exibidos no painel de visualização, em forma de texto, mostrando as primeiras linhas do arquivo. Isso é feito pela função Carregar dados. Ela utiliza o método readCSV da biblioteca Pandas para ler o arquivo e atualizar a variável dados com o conteúdo. O botão Salvar dados permite exportar os dados carregados para um novo arquivo CS. Você pode escolher o local e o nome do arquivo na janela Diálogo. Essa funcionalidade utiliza o método toCSV da biblioteca Pandas para salvar os dados sem um índice. A funcionalidade Analisar dados realiza uma análise simples, exibindo a média de todas as colunas numéricas no arquivo carregado. O resultado é mostrado diretamente na área de visualização. A função Analisar dados utiliza o método Describe do Pandas, que fornece estatísticas descritivas e exibe a linha referente às médias. O botão Criar gráfico gera um gráfico de barras com os dados do arquivo CSV. Ele usa a primeira coluna como rótulos no eixo X e a segunda como valores no eixo Y. Por exemplo, se carregamos dados sobre cidades e temperatura, ele criará um gráfico que comparará as temperaturas de cada cidade. A função Criar gráfico usa o matplotlib para criar o gráfico. Ela identifica automaticamente as duas primeiras colunas do dataframe e usa-as como base para construir o gráfico. Agora, irei mostrar o programa funcionando. Vou carregar um arquivo CSV, analisar os dados, salvar uma cópia e criar um gráfico. Explicação dos arquivos CSV. Criamos 4 arquivos CSV com dados simulados, representando cenários reais do meio ambiente. Cada arquivo aborda um aspecto diferente. O primeiro contém dados de temperatura, umidade e precipitação. O segundo foca na qualidade do ar e densidade da vegetação. O terceiro apresenta informações sobre emissões de CO2 e consumo de energia. O quarto contém dados de bacias hidrográficas como níveis, rios e qualidade da água. 2. Aplicando práticas. Esses dados podem ser usados para identificar padrões como mudanças climáticas ou impactos ambientais em regiões específicas. Por exemplo, ao analisar os níveis de precipitação, podemos prever períodos de seca ou excesso de chuvas. 3. Benefícios do programa. Esse programa ajuda a transformar dados brutos em insights valiosos. Ele pode ser usado por escolas, empresas de monitoramento ambiental e até ONGs que trabalham na preservação do meio ambiente.